Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Hoje é segunda-feira, vamos ao nosso estudo do Evangelho. Não é o Evangelho no Lar, é o estudo do Evangelho. Nós estamos começando desde a introdução. A semana passada, nós vimos o objetivo, que é o Evangelho. E na segunda parte é o item 1. O segundo item da introdução ainda é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos do Espírito. Então eu vou ler só um trechinho para vocês. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir todos. Como eu disse e sempre digo, Jesus não escreveu nenhum evangelho. Jesus não deixou nada por escrito. Jesus caminhava por entre os povos e falava da sua doutrina, falava de seus ensinamentos, falava das parábolas, mas nunca escreveu nada. Tudo foi escrito pelos seus discípulos e posteriormente pelos discípulos dos seus discípulos, como Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito através do que Paulo contava sobre Jesus. E Paulo, na verdade, não foi um discípulo que também conviveu com Jesus. Paulo era totalmente contra Jesus. Então, ele, na verdade, não foi um discípulo de Jesus. Mas todos os evangelhos foram escritos por seus discípulos. Hoje se descobre evangelhos escritos por Maria de Magdala, evangelhos escritos por Judas, e a partir desses evangelhos, escritos pelos discípulos dos discípulos, as religiões foram surgindo. Mas elas foram surgindo através do homem. E quando nós falamos do homem, nós temos que levar em consideração a imperfeição humana. Porque nós estamos num planeta de provas e de expiações, que na verdade é um planeta mal saído do primitivismo. Então nós somos espíritos muito, muito, muito imperfeitos ainda. Muito ignorantes do saber. Então, aqueles que compilaram os evangelhos foram homens cheios de imperfeições que moldaram as suas religiões de acordo com os seus princípios, de acordo com os reinados, de acordo com o materialismo da humanidade. E colocaram os ensinamentos de Jesus e explicaram esses ensinamentos como
bem entendiam. Sincretizaram muita coisa das religiões antigas, das religiões pagãs. Nós vamos ter na Grécia Antiga, nós vamos ter no Egito Antigo. A Grécia Antiga nós vamos ter o Hades, os Campos Elíseos e o Rio Tíger, que é o que? Os Campos Elíseos era a morada dos deuses, para onde as pessoas boas iam. O Hades era o inferno, para onde as pessoas más iam. E o Rio Tíger era um rio onde as pessoas vagavam até que fosse decidido, ou que elas tivessem, no caso, o que representava, era uma moeda para pagar um barqueiro que chamava Carontes, que atravessava eles de um lado do rio para o outro. Não sei explicar para vocês a simbologia dessa moeda. E na religião católica nós temos o céu, nós temos o inferno e o purgatório. Na religião egípcia, muito embora eles acreditassem na sobrevivência da alma, eles tinham que levar as coisas materiais, tanto que nós vemos nas descobertas arqueológicas, os túmulos cheios das coisas que eram de usos e costumes do morto, porque eles acreditavam. E também existia um lugar específico onde as pessoas, os espíritos eram mandados. Só que antes de ser mandado para este ou aquele lugar, eles passavam pelo julgamento de Anubis. E esse julgamento, na verdade, o que era? Quem tinha mais ouro tinha passagem livre para ir para bons lugares. Quem não tinha ouro permanecia onde estava, que seria o céu e o inferno do mesmo jeito. E assim as religiões foram se moldando. Um outro exemplo que eu já citei, vou citar novamente, é do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão e se apaixonou por Ana Bolena. Queria o divórcio de Catarina de Aragão, mas a Igreja Católica, na época, não aceitava o divórcio. Então, o que Henrique VIII fez? Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, que era uma igreja comandada e governada por um rei. E dentro dessa igreja anglicana, ele instituiu o divórcio. E se divorcia de Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Então, por aí vocês veem como as religiões são cópias adaptadas dos evangelhos de Jesus. Elas contêm o evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, mas são interpretadas segundo a imperfeição do homem, segundo os nossos vícios morais, segundo aquilo que nós necessitamos no momento. E criam dogmas sobre a vida após a morte. Isso é comum a todas as religiões, a sobrevivência do espírito, mas, na sua maioria, elas acreditam que o espírito não volve à Terra na forma de espírito. Ou seja, não há comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. O espiritismo surge
não através de Kardec. O espiritismo se manifesta na sociedade, que na verdade era um encontro social, onde tinham manifestações de espíritos que eram tidas como uma brincadeira, como a maioria de nós, na nossa adolescência, fizemos a brincadeira do copo. Eles tinham as mesas girantes, que eles se utilizavam para perguntinhas bobas, fúteis, tal qual a sociedade da época. Kardec é convidado a estudar esses movimentos que eram chamados de brincadeira e por alguns mais esclarecidos chamados de fenômenos. E Kardec começa a estudar essas manifestações de uma forma muito cética, porque Kardec era um homem muito cético, ele era um professor. Ele não tinha nada a ver com o espiritismo. E dessas manifestações, ele descobre que essas manifestações são inteligentes. E começa a fazer perguntas com seriedade às mesas girantes, às cestas que escreviam, que era uma cesta com lápis colocado, e ali os espíritos escreviam. E Kardec foi decifrando. E caminhando nesse estudo, Kardec entra em contato com as gêmeas Foster, que são médiums. E a partir daí, ele começa a ter o estudo sistêmico dessas comunicações, não só das irmãs, mas de outros médiums que vão aparecendo, porque era o momento do espiritismo ser revelado. E de tudo isso que Kardec pesquisou, não foi uma coisa que foi dita somente a Kardec. Kardec recebia escritos de comunicações do mundo todo e separava as que tinham semelhança e as que não tinham nada a ver. Foi um trabalho seletivo, de muito estudo. E de todo esse estudo surgiu o Pentateuco de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas. E fora isso, escreveu muito para a Revista Espírita, muitos artigos para a Revista Espírita, enquanto esta durou. E é isso que torna o espírito diferenciado das outras religiões. Porque neste Pentateuco de Kardec, nós vamos encontrar o Evangelho, que fala da moralidade, dos ensinos morais de Jesus. O Livro dos Espíritos, que nos fala de Deus, nos fala dos espíritos, nos fala dos mundos, das leis naturais, das leis de destruição e uma série de coisas. O Livro dos Médiuns, que nos fala de todas as mediunidades. A Gênese, que nos fala de como o nosso mundo foi formado, que nos mostra os fatos fantasiosos dos evangelhos escritos sob o crivo da ciência. E daí nós temos que o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. E a diferença entre as outras religiões é que quem nos traz os ensinamentos
são os espíritos. São aqueles que já deixaram seu corpo de carne e que nos provam por A e B que existe a comunicabilidade entre os dois mundos. E essa comunicabilidade se dá na forma de orientação para nós, através dos livros, através de mediunidades como a do Chico, como a do Divaldo e outros escritores, o Hermínio Miranda, Manuel Filomeno, André Luiz, que são espíritos que vêm através desses médiuns nos trazer ensinamentos, nos contar como é a vida na espiritualidade. E nós temos, por outro lado, dentro dessa comunicabilidade, as reuniões mediúnicas, nas quais os espíritos que nós damos o nome de sofredores ou de obsessores, que são de variados tipos, as comunicações, que vêm nos contar as suas experiências no além-túmulo, que no momento da comunicação são auxiliados por nós que os entrevistamos, na verdade ouvimos a sua história e tentamos, dentro do possível, orientá-los dentro dos ensinamentos de Jesus, lógico, assistidos, não só nós, como o espírito comunicante e o médium da comunicação, pela espiritualidade superior, pelas equipes que atuam em cada grupo espírita, em cada centro. São espíritos superiores, esses espíritos que são nossos mentores, não superiores como Jesus, mas são espíritos superiores a nós, que em encarnações já aprenderam mais do que nós aprendemos e têm a condição de vir e nos ensinar aquilo que cultivaram em suas encarnações e no plano espiritual. O Espiritismo, ele nos traz o sentido da responsabilidade que nós temos com este corpo que nos é dado para que nosso espírito possa vivenciar essa experiência na Terra, e a nossa responsabilidade com os nossos atos. No Espiritismo não existe céu e inferno, mas existe a responsabilidade, aquilo a que eu me prendo, enquanto encarnado nesta Terra. Se eu sou uma pessoa muito presa aos bens materiais, se eu fiz uso do meu livre-arbítrio, fiz mau uso do meu livre-arbítrio, pratiquei coisas que vão contra a lei de Deus, quando eu deixar esse corpo de carne, eu vou estar com espíritos que estão no mesmo padrão vibratório que eu estou, que é o que nós chamamos dentro do Espiritismo de zonas umbralinas, que é o umbral, que seria, vamos dizer, um inferno, mas não é um inferno de todos, é um inferno individual. Porque para toda ação há uma reação, o Espiritismo nos mostra isso, pela lei de causa e efeito. E entre a nossa vontade, entre o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência. Quando encarnados, nós até podemos adormecer essa consciência e não ouvir. Mas quando nós desencarnamos, essa consciência fica mais aclarada. Então, as culpas nos vêm. Ao mesmo tempo que, se nós formos renitentes do mal,
Nós somos cobrados pelos espíritos que ainda não evoluíram. Para aquele que viveu uma vida praticando boas ações, cuidando de seu corpo, o desencarne vai o conduzir para uma colônia espiritual, que são muitas. A gente fala do nosso lar, mas são muitas colônias. Irá ser conduzido para essas colônias num lugar de um pouco de paz e tranquilidade. Assim, o Espiritismo vem e nos mostra que nós somos criados simples e ignorantes, são os espíritos que falam. Não é um único homem que copiou o que os discípulos de Jesus deixaram, são os espíritos que vêm nos falar. Então nos fala que nós temos o livre-arbítrio, que nós somos criados simples e ignorantes, que nós adquirimos o raciocínio, nos fala da lei de causa e efeito, nos fala das nossas responsabilidades dentro dos ensinamentos de Jesus, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo e faça aos outros o que gostaria que vos fosse feito. Tudo se baseia nisso aí. Toda a moralidade está contida nisso. E vem e nos conta ainda que sempre existiu a crença na imortalidade, que sempre houveram comunicações e que, malgrado muitas religiões não queiram, as comunicações ocorrem do mesmo jeito. E nos explicar de forma científica coisas que a gente achava milagres, que Deus faria milagres. E nos dizer que nós temos provas a cumprir, que nós temos expiações. E que nós podemos orar, não para que essas provas sejam tiradas do nosso caminho, e que nós não cumpramos com as nossas expiações, que são o nosso resgate do passado, mas que nós oremos no sentido de ter força, paciência, resignação para viver essa experiência. O Espiritismo, portanto, abrange a tudo, do que é material, a tudo do que é espiritual. Isso seria o Espiritismo. E assim, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando, pedimos, Senhor, que ela nos tenha sido útil para o nosso conhecimento e que esse conhecimento nos traga uma postura diferente em relação à vida, aos nossos atos, que devem estar dentro dos ensinamentos que Jesus morreu para que nós os tivéssemos. Então, que Jesus esteja com cada um de vocês. Muita paz, uma boa semana e fiquem com Deus.